Quando Lucas Ferreira, mecânico com as mãos calejadas e eternamente sujas de graxa, e com apenas R$ 300 na conta corrente, parou seu furgão na movimentada rodovia Anhanguera, SP-330, para auxiliar uma mulher em prantos com um pneu furado. Ele não tinha a menor ideia de quem ela era. Ele certamente não podia imaginar que aquela mulher, parada ao lado de um reluzente Porsche Cayenne preto, era a doutor Helena Medeiros, CEO de uma das maiores cadeias hoteleiras de luxo da Europa, com um patrimônio líquido que ultrapassava os R$ 800 milhões, e definitivamente não podia saber que o gesto simples de bondade que ele estava prestes a realizar, pedindo apenas um sorriso sincero como pagamento, desencadearia uma cadeia de eventos que transformaria sua vida de maneiras que nem em seus sonhos mais audaciosos ele teria ousado conceber. Às vezes, o destino se esconde nos gestos mais cotidianos, e aquele pneu furado sob o sol inclemente de julho estava prestes a provar que a simples bondade vale infinitamente mais do que qualquer fortuna. O que aconteceu nas 24 horas seguintes faria chorar qualquer pessoa que ainda mantivesse um coração sensível. A rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior, é um palco de contrastes. De um lado, o avanço tecnológico e industrial. Do outro, a impiedosa realidade do asfalto sob o sol a 38 graus Celsius. Naquela tarde de julho, com o calor escaldante, a beleza da paisagem não oferecia consolo à doutora Helena Medeiros. Ela estava parada no acostamento, ao lado de seu Porsche de luxo, com o pneu dianteiro completamente rasgado. Helena, de 42 anos, encarnava o sucesso em sua forma mais pura. Vestia um terninho de linho cor camel, que custava o equivalente a um salário médio mensal. Usava um relógio de grife no pulso e tinha o cabelo louro impecavelmente arrumado. Mas, naquele momento, isolada, com o celular descarregado, sem sinal de rede e o calor tornando o ar quase palpável, todo aquele sucesso e dinheiro não serviam para absolutamente nada. Ela estava sozinha, vulnerável e assustada. As lágrimas escorriam por seu rosto, arruinando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Helena tinha um compromisso crucial em São Paulo em 2 horas, uma reunião de R$ 50 milhões com investidores asiáticos. Em vez disso, estava presa, à deriva, no meio do nada. Pelo menos 20 carros passaram por ela. Alguns reduziram a velocidade. Os ocupantes a olhavam com curiosidade, talvez inveja. Então, aceleravam e seguiam viagem. Uma mulher elegantíssima ao lado de um carro de luxo não costuma despertar compaixão. Desperta indiferença ou a presunção de que ela já deve ter ligado para a assistência. Helena sempre viveu em um mundo onde os problemas eram resolvidos com um comando, onde sempre havia alguém pago para lidar com inconveniências. Ali, no acostamento deserto, o dinheiro era inútil, e essa verdade a atingia com a força de um tapa. Foi então que surgiu o furgão. Uma Kia Besta branca, ano 2009, amassada, com a lateral marcada por adesivos desbotados que diziam Oficina Ferreira, Reparos Mecânicos. O furgão reduziu a velocidade, parando uns 20 metros à frente. Dele desceu um homem que era o oposto de tudo o que Helena representava. Lucas Ferreira tinha 36 anos, mas aparentava mais. O trabalho duro cobra seu preço. Alto, ombros largos de quem está acostumado a levantar peso, cabelos castanhos despenteados, barba por fazer de 3 dias. Vestia uma calça jeans de trabalho manchada de graxa, uma camiseta cinza com alguns furos e sapatos de segurança gastos. As mãos dele eram a prova de uma vida de trabalho manual, calejadas, com unhas lascadas e a graxa de motor incrustada em cada sulco da pele. Ele era a imagem da classe trabalhadora, de quem ganha cada real com o suor. Lucas se aproximou com um passo seguro, mas com um olhar gentil. Ele simplesmente perguntou se ela precisava de ajuda.
Sua voz era profunda, calorosa, com o sotaque caipira suave do interior de São Paulo. Helena o encarou através das lágrimas, balançando a cabeça em afirmação, incapaz de falar. Lucas sorriu, um sorriso que dizia: "Fique tranquila, tudo vai dar certo." Sem precisar de palavras. Ele não fez perguntas inúteis, não questionou por que uma mulher rica não tinha assistência rodoviária. Ele simplesmente abriu o porta-malas do Porsche, tirou o estepe, encontrou o macaco e as ferramentas, ajoelhou-se sobre o asfalto em brasa e começou a trabalhar. Os músculos de seus braços se flexionavam enquanto ele afrouxava os parafusos. O suor escorria pela testa, misturando-se à graxa. Ele trabalhava com a precisão de quem já fez esse gesto milhares de vezes, com a eficiência de quem respeita seu ofício, mesmo quando não está sendo pago por ele. Helena o observava em silêncio, enxugando as lágrimas. Havia algo profundamente humano naquela cena, um completo desconhecido parando para ajudar, sem esperar nada em troca. Em 25 anos de carreira nos negócios, ela tinha visto pessoas fazerem coisas terríveis por dinheiro, por poder, por um pequeno avanço. E ali estava um homem, sujando suas roupas já sujas, perdendo tempo precioso sob o sol escaldante, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Lucas trabalhou por 20 minutos. Trocou o pneu, verificou a pressão e se certificou de que tudo estava seguro. Depois, levantou-se, limpou as mãos na calça jeans, um gesto inútil, pois estavam completamente impregnadas de sujeira, e sorriu novamente para ela. Disse que o carro estava pronto e que ela podia seguir viagem. Helena apressou-se em pegar a carteira, perguntando quanto lhe devia. Lucas balançou a cabeça. "Nada, moça. Foi só um pneu furado. Acontece com todo mundo." Ele sorriu. "Um sorriso seu já é mais do que suficiente para pagar." Helena insistiu. Ele acabara de perder meia hora de trabalho. Ele precisava ser pago pelo tempo e pelo serviço. Mas Lucas foi inflexível, com uma bondade firme. Ele explicou que estava de passagem, que ajudar alguém em apuros não era trabalho, mas apenas um ato de humanidade. "Quem sabe um dia serei eu a precisar de ajuda e espero que alguém pare." Nesse momento, algo se quebrou dentro de Helena. Talvez fosse o estresse do dia, talvez a gentileza inesperada, ou talvez o contraste chocante entre o mundo impiedoso em que ela vivia e aquele gesto de pura, desinteressada bondade. Ela começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão, de vergonha por ter vivido em uma bolha onde tudo tinha um preço, e de emoção por ter conhecido alguém que ainda acreditava na bondade gratuita. Lucas pareceu envergonhado. Perguntou se ela estava bem. Helena riu em meio às lágrimas. Disse que estava melhor do que estivera em meses. Pediu pelo menos o nome dele. "Lucas Ferreira", respondeu ele. "Mecânico em Campinas. Nada de especial." Helena apertou a mão dele, sentindo o calo áspero da graxa contra sua pele macia e perfumada. "Helena Medeiros, muito obrigada. Muito, muito obrigada." Então, Lucas subiu em sua velha Kia besta e partiu, deixando Helena parada ao lado de seu Porsche, ainda atordoada por aquele encontro. Ele não sabia que acabara de salvá-la de perder 50 milhões de reais. E certamente não sabia que aquela mulher pensaria nele a noite toda, mudando para sempre o curso de sua vida. Enquanto dirigia sua velha Kia besta de volta para Campinas, Lucas Ferreira pensava na longa jornada de trabalho que o aguardava. 3 carros para consertar, pagamentos atrasados para cobrar e o aluguel apertando para o final do mês. Sua vida era uma luta constante para manter a oficina Ferreira aberta, o legado que havia herdado do pai, e para não sucumbir às dívidas de 30 mil reais que se acumulavam mês após mês. Mas, apesar de tudo, ele ainda possuía sua dignidade. Ainda podia escolher ser gentil,
mesmo quando a vida não era gentil com ele, e isso, de alguma forma, fazia-o sentir-se rico de uma maneira que o dinheiro jamais poderia comprar. Helena Medeiros chegou a São Paulo com apenas 1 hora de atraso. A reunião com os investidores asiáticos foi um sucesso estrondoso, garantindo os 50 milhões de reais que a empresa precisava para um novo projeto de expansão. Contudo, durante toda a negociação, sua mente voltava incessantemente para o homem sujo de graxa que havia parado quando ninguém mais o fez. Naquela noite, em seu luxuoso apartamento na Avenida Faria Lima, Helena não conseguia dormir. O contraste entre a frieza do seu mundo corporativo e a pureza do gesto de Lucas a atingia com força. Em um mundo onde ela havia visto pessoas traírem por uma promoção, onde cada favor tinha um preço escondido, aquele homem havia demonstrado que a humanidade desinteressada ainda existia. Às 2 horas da madrugada, ela pegou o celular, agora carregado, e ligou para seu assistente pessoal, Caio, dando instruções precisas. Ele deveria encontrar Lucas Ferreira, o mecânico de Campinas, e descobrir absolutamente tudo sobre ele da maneira mais discreta possível. 3 dias depois, o relatório do investigador particular estava em sua mesa. O conteúdo encolheu o coração de Helena. Lucas trabalhava 14 horas por dia, gerindo sozinho a oficina do pai, sobrecarregado pelas dívidas. O saldo bancário era de apenas R$ 315. Mas o que realmente a chocou não foram os números, mas os detalhes que atestavam sua integridade. O relatório listava: ele reparava carros de viúvas idosas de graça, pedindo que elas usassem o dinheiro em medicamentos. Havia ensinado uma jovem imigrante a fazer a troca de óleo e manutenção básica para que ela pudesse economizar. Ele doava peças de reposição antigas para escolas técnicas, mesmo vivendo quase na pobreza. Seus clientes o adoravam pela honestidade, pois ele se recusava a inflar preços ou sugerir serviços desnecessários, como faziam os concorrentes. Helena leu o relatório 3 vezes. Lucas era a personificação viva dos valores que ela havia sacrificado ao longo de sua escalada ao sucesso. Ela ligou imediatamente para sua diretora de recursos humanos, doutora Silvia, com uma ordem direta. Quero oferecer a Lucas Ferreira um cargo de diretor técnico regional na Medeiros Auto Solutions. A doutora Silvia, uma profissional de RH com 20 anos de experiência, protestou veementemente. Helena, com todo o respeito, um mecânico sem MBA, sem experiência gerencial, diretor regional, isso é uma loucura, o conselho jamais aceitará. Helena respondeu com firmeza cortante, digna de uma CEO. Esse homem demonstrou mais liderança, mais visão de cliente e mais integridade em 20 minutos sob o sol do que metade dos nossos gerentes com diplomas de prestígio demonstraram em anos de trabalho. Eu não estou contratando um diploma, doutora Silvia. Estou contratando a filosofia dele. A integridade dele é o novo ativo desta empresa. Eu quero ele. 1 semana depois, o celular simples de Lucas tocou enquanto ele trabalhava sob um velho Seat Ibiza. Uma voz profissional e polida se apresentou. Doutora Silvia, diretora de RH da Medeiros Auto Solutions. Ela oferecia uma entrevista para o cargo de diretor técnico regional. Lucas, atônito, reconheceu o sobrenome Medeiros. É a mesma moça do Porsche na Anhanguera? A voz confirmou. Sim, a CEO solicitou pessoalmente que o contatássemos. Naquela noite, sentado em seu pequeno apartamento em cima da oficina, Lucas ligou para sua irmã, que morava no sul do Brasil. Ela chorou no telefone, dizendo que o pai teria orgulho e que ele merecia pelo menos tentar. É uma oportunidade de algo mais, Lucas. 2 dias depois, ele estava em um trem para São Paulo, vestindo o único terno que possuía, comprado para o funeral do pai.
O escritório da Medeiros Auto Solutions ocupava 3 andares de um arranha-céu na Avenida Faria Lima. Vidro, aço, design minimalista. Lucas sentiu-se completamente deslocado, com suas mãos ainda levemente marcadas pela graxa. O nervosismo só diminuiu quando Helena entrou na sala de conferências com um sorriso que o tranquilizou de imediato. Ela descreveu o cargo: supervisionar 15 centros de assistência técnica em São Paulo e Minas Gerais. Um salário de R$75 mil, R$75 mil por ano, mais bônus e carro da empresa. Era mais dinheiro do que Lucas havia imaginado ganhar em uma década, mas havia um problema: a oficina Ferreira. Se ele aceitasse, teria que fechar o local, o último vestígio material que lhe restava do pai e de uma vida simples. O dilema era excruciante. Helena, que observava atentamente a hesitação nos olhos de Lucas, percebeu que a decisão não era financeira, mas sentimental. O dilema de Lucas Ferreira não era sobre dinheiro, mas sobre dignidade e legado. A oficina Ferreira era o último elo físico com seu pai, o homem que o havia ensinado que o caráter de um homem se media pela honestidade de suas mãos e pelo respeito ao seu ofício. Ele estava pronto para recusar o salário de R$75 mil para proteger aquela memória. Helena, a doutora Helena Medeiros, percebeu a profundidade da hesitação de Lucas. Ela viu além dos números e das planilhas que costumavam guiar suas decisões. Ela viu o peso emocional daquela velha oficina de Campinas. Não precisa fechar a oficina, Lucas, disse Helena, quebrando o silêncio com uma proposta que mudou todo o jogo. Se você aceitar o cargo, a Medeiros Auto Solutions irá comprá-la. Nós a modernizaremos, investiremos em novos equipamentos, mas manteremos o nome Oficina Ferreira. O legado do seu pai continuará vivo, e se você quiser, ela se tornará nosso principal centro de treinamento e um símbolo da integridade que queremos espalhar. Lucas sentiu os olhos marejarem. Ninguém, em todo o seu círculo social, jamais havia compreendido o verdadeiro significado daquela oficina. A atitude de Helena era a prova de que ela realmente via seu valor, e não apenas sua utilidade. Ele perguntou com a voz embargada: "Por que a senhora está fazendo tudo isso? Por que se importar tanto com o nome de uma oficina velha?" Helena respondeu com uma franqueza inédita para uma CEO de seu porte: "Porque por anos, Lucas, eu construí um império, esquecendo que por trás de cada número há pessoas. Naquele dia, na Anhanguera, você me lembrou o que significa ser humano. Eu quero essa filosofia na minha empresa. Eu quero a sua integridade." Lucas aceitou, não pelo dinheiro, mas porque viu em Helena alguém que, apesar do sucesso avassalador, estava lutando para seguir sendo humana. Juntos, eles poderiam provar que negócios e humanidade não eram incompatíveis. Os primeiros 6 meses foram um desafio monumental. Lucas teve que aprender a gerenciar finanças, RH, compliance, elaboração de orçamentos e estratégias empresariais eram um idioma estrangeiro para o mecânico. Mas ele possuía algo que nenhum MBA de Harvard poderia ensinar. Ele entendia de pessoas. Ele entendia os mecânicos porque havia sido um deles. Ele entendia os clientes porque os havia servido por anos com honestidade. Lucas visitou os 15 centros sob sua gerência. Em cada um, ele passou dias trabalhando lado a lado com os mecânicos, sujando as mãos de graxa novamente, ouvindo seus problemas e frustrações. Ele descobriu que muitos eram mal remunerados, tratados como números substituíveis e pressionados a vender serviços desnecessários aos clientes para atingir cotas de venda agressivas. Ele mudou tudo, aumentou os salários base em 20% em toda a sua região, implementou programas de formação profissional de qualidade, eliminou as cotas de vendas, substituindo-as por bônus baseados exclusivamente na satisfação do cliente.
Os gerentes da sede na Faria Lima foram implacáveis em suas críticas. Argumentavam que Lucas estava queimando lucro e que bondade não paga as contas. Mas, após 3 meses de implementação, os números falaram mais alto. A satisfação do cliente disparou em 45%. Os clientes voltavam e recomendavam os centros aos amigos. Os mecânicos, tratados com respeito e pagos de forma justa, trabalhavam melhor e se mantinham na empresa. A rotatividade de pessoal caiu 80%, economizando a Medeiros Auto Solutions uma fortuna em custos de contratação e treinamento. O lucro, longe de ser queimado, aumentou 32% em 6 meses. Helena foi visitar os centros de Lucas e viu a transformação com os próprios olhos. Ela viu mecânicos sorrindo e clientes saindo satisfeitos. Ela viu Lucas conversando com um funcionário idoso prestes a se aposentar, assegurando-se de que ele tivesse tudo de que precisava, tratando-o com o respeito que merecia após 30 anos de serviço. E ela viu outra coisa. Viu o homem em que Lucas havia se tornado, mais confiante, mas nunca arrogante, mais bem vestido, mas nunca artificial. Ele usava roupas melhores agora, é claro, mas mantinha aquela mesma humildade, aquela mesma decência que demonstrara sob o sol da Anhanguera. Em uma dessas viagens, após inspecionarem um centro em São José dos Campos, Helena e Lucas jantaram juntos. Não era a primeira vez, mas aquela noite foi diferente. A conversa escorregou do trabalho para a vida, dos balancetes para as emoções. Helena falou sobre como sua carreira a havia consumido, sobre como sacrificara relacionamentos e a chance de uma família, tudo no altar do sucesso. Aos 42 anos, ela era rica e poderosa, mas se sentia profundamente sozinha. Lucas ouviu sem julgar. Compartilhou a história da mãe que os abandonou, do pai que trabalhou até a morte e da solidão de quem trabalha tanto que não tem tempo para viver. Eles se olharam através da mesa e, naquele momento, compreenderam. Eram opostos em origem e educação, mas eram iguais no que importava. Ambos solitários, ambos buscando algo mais, que a mera sobrevivência ou o sucesso vazio, ambos esperando que ainda houvesse espaço para a conexão humana autêntica em um mundo que parecia tê-la esquecido. Aquela noite marcou o início de algo que nenhum dos dois estava procurando, mas que secretamente desejavam. Uma conexão que ia além do profissional, que tocava algo mais profundo e verdadeiro. Nos meses seguintes, Helena Medeiros e Lucas Ferreira tornaram-se inseparáveis. Oficialmente, era por motivos de trabalho. Ele era o diretor regional de maior sucesso da Medeiros Auto Solutions e era natural que colaborassem de perto. Mas todos na empresa viam o que os dois lutavam para admitir. A maneira como se olhavam, o sorriso que iluminava o rosto de Helena quando Lucas entrava na sala, o cuidado que ele tinha com ela em meio à pressão corporativa. O conselho de administração murmurava. Uma CEO multimilionária e um ex-mecânico de Campinas. Era um escândalo esperando para explodir, mas Helena não havia construído um império de 800 milhões de dólares ouvindo o que os outros diziam. Pela primeira vez em décadas, ela se sentia genuinamente feliz. Lucas lutava contra suas inseguranças. Mesmo com um novo salário e a posição de prestígio, ele se via como o homem de mãos calejadas. O garoto criado na pobreza. Helena morava em uma cobertura de 5 milhões de dólares na Faria Lima. Ele acabara de comprar um apartamento modesto em Campinas. Ela jantava com ministros e CEOs. Ele se sentia mais confortável com um bom prato de comida caseira e uma cerveja gelada. Mas Helena via o que ele não via. Ela via o homem que havia transformado 15 centros automotivos, disparado os lucros e provado que a bondade e o sucesso podiam coexistir. Ela via alguém que manteve sua integridade, apesar do sucesso repentino, alguém que ainda parava para ajudar motoristas em apuros, mesmo dirigindo agora um BMW da empresa.
Uma noite de dezembro, após um jantar formal de fim de ano em São Paulo, onde Lucas se sentiu desconfortável o tempo todo, ele perguntou diretamente a Helena: "Por que você está comigo? Você poderia ter qualquer homem do seu mundo com a sua educação. Por que um mecânico?" Helena respondeu com uma pergunta. Ela o lembrou do que ele havia dito naquele dia na Anhanguera, que ajudar alguém não era trabalho, mas apenas ser humano. "Você me ensinou algo que eu tinha esquecido, Lucas, que o valor de uma pessoa não está na conta bancária ou no cargo, mas em como ela trata os outros. E você trata todos, de CEOs a outros mecânicos, com o mesmo respeito e dignidade. Isso é mais raro e precioso do que qualquer título universitário." Lucas a beijou naquela noite, e pela primeira vez na vida de ambos, eles se sentiram completos. Não perfeitos, não sem medos ou dúvidas, mas profundamente conectados. Os jornais de economia noticiaram a bomba quando o relacionamento se tornou público. CEO milionária namora ex-mecânico era a manchete típica. Alguns comentários foram desdenhosos, outros românticos, mas para eles nada importava. Haviam encontrado algo que o dinheiro não podia comprar e que a pobreza não podia tirar: amor autêntico baseado no respeito mútuo. 2 anos após aquele pneu furado na rodovia Anhanguera, Helena e Lucas se casaram. Não foi um casamento de capa de revista, embora pudessem ter bancado. Foi uma cerimônia pequena, íntima, em uma ermida no campo perto de Campinas. Os convidados eram a família de Lucas, amigos verdadeiros e, surpreendentemente, muitos dos mecânicos que trabalhavam nos centros que ele geria, pessoas que se tornaram parte da família. Durante o banquete, Lucas fez um discurso que emocionou a todos. Falou de seu pai, de como ele o ensinou que o caráter de um homem se mede pela forma como trata quem não pode lhe dar nada em troca. Falou de Helena, de como ela o elevou, não com caridade, mas dando-lhe a oportunidade de provar seu valor. E falou daquele pneu furado, de como um simples gesto de bondade havia mudado 2 vidas. Helena acrescentou algo que surpreendeu a todos. O casal estava criando uma fundação, a Fundação Ferreira de Educação e Oportunidade. Seu propósito seria ajudar jovens de origens desfavorecidas a acessar formação profissional de qualidade e oportunidades de trabalho, provando que o talento existe em todo lugar, mas a oportunidade não. Eles financiariam escolas profissionalizantes e programas de mentoria, porque ambos acreditavam que todos mereciam a chance que Lucas havia recebido, a chance de demonstrar seu valor intrínseco. A Oficina Ferreira, sob nova gestão, mas com o nome original preservado, havia se tornado o centro de treinamento modelo da cadeia, um símbolo de como a honestidade e a qualidade geravam sucesso duradouro. Em uma parede havia uma foto emoldurada de Lucas e seu pai em frente à antiga oficina, ambos sujos de graxa, ambos sorrindo. Enquanto a festa seguia, Helena e Lucas se encontraram sozinhos por um momento sob as estrelas daquela noite paulista. Helena encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o leve cheiro de óleo e graxa que nenhum sabonete caro conseguia eliminar de suas mãos. E ela gostava. Isso a fazia sentir-se em casa. Lucas a abraçou, pensando em quanto havia mudado, de um homem com R$ 300 na conta a marido de uma multimilionária. Mas a maior mudança era interna. Ele havia aprendido que podia ser tanto o homem das mãos sujas que amava carros, quanto o líder que inspirava centenas de funcionários. E Helena havia aprendido algo igualmente valioso: que todo o sucesso do mundo não significava nada sem alguém com quem compartilhar, que a verdadeira riqueza não era medida em hotéis ou lucros trimestrais, mas em momentos como aquele, sob as estrelas, com alguém que a amava por quem ela era e não pelo que ela tinha.
Aquele pneu furado havia mudado 2 vidas e provado uma verdade eterna. A bondade não é fraqueza, mas força. Ajudar os outros sem esperar nada em troca não é tolice, mas sabedoria. E o valor real de uma pessoa é visto em como ela trata quem não pode lhe oferecer nada. E às vezes, essa bondade volta multiplicada de maneiras que nunca se poderia imaginar, na forma de conexão humana autêntica e amor verdadeiro.